Capítulo 39 Em exibindo força. Xu Feng prestou um grande serviço para a família Xu, então Xu Yuanba queria focar no desenvolvimento de Xu Feng. Todos da família Xu sabiam sobre isso, sendo assim as atitudes deles em relação a Xu Feng também mudaram. No caminho de volta para a escola Dragão Azul, as pessoas que eram hostis com Xu Feng começaram a tomar iniciativa para se aproximarem dele. Mas tirando Xu Yui, a atitude de Xu Feng quando encarava eles podia ser dita que não era nem fria e nem quente. Vendo Xu Feng e Xu Yui rindo juntos, tirando sarro um com o outro e sendo tão animados, muitas pessoas invejaram Xu Yui e também ao mesmo tempo eles se arrependeram de suas ações com Xu Feng. Os intestinos deles se tornaram ainda mais verdes, mas eles podiam apenas se arrependerem pois a única coisa no mundo que não tinha remédio era arrependimento. Nota: em intestinos se tornando verdes igual intestinos apenas se tornam verdes depois de morrer, então é um exagero que eles morreram de arrependimento. Xu Yui, se você tiver qualquer problema lembre-se de me procurar. Você sabe onde é minha residência. Depois de chegar na escola Dragão Azul, Xu Feng se despediu apenas de Xu Yui e não se importou sobre os sentimentos dos outros enquanto ele saia se gabando. A expressão de Xu Wei estava bastante complicada enquanto ele olhava para as costas de Xu Feng. Ele realmente queria dizer para Xu Feng, junte-se à Aliança Xu. Se você quiser, você pode até mesmo tomar o lugar como líder da aliança. Mas ele não podia dizer isso porque ele sabia que ele não tinha face para dizer isso. E ainda, ele também sabia que Xu Feng não iria entrar mesmo se ele dissesse aquilo. Até ele sentia que Xu Feng não merecia a aliança Xu. O Xu Feng que foi capaz de derrotar uma pessoa que estava no 7 graus nível do domínio espiritual. Mesmo em toda a corte interna, ele poderia ser visto como espetacular. Xu Feng não retornou diretamente para sua residência. Ele foi para o local de seleção de missões da corte interna. Os discípulos da corte interna eram livres, mas muitos permaneciam na escola para cultivar por causa que a escola Dragão Azul podia providenciar uma grande quantidade de recursos. Além da caçada pelas medicinas espirituais, esse local de seleção de missões era considerado como o único caminho para ganhar recursos para a cultivação. Bem como o nome implicava, o tão falado local de seleção de missão era para selecionar todos os tipos de missões e depois de completadas, a recompensa apropriada seria entregue. Havia missões leves e havia também as mais sérias. As leves eram encontrar itens para pessoas ou escoltar comboios, elas eram relacionadas pelas dificuldade. Por que todas essas missões são tão simples? Xu Feng estava em pé dentro do salão principal do local de seleção de missões enquanto segurava seu queixo com sua mão. Ele olhou para a direita e para a esquerda nas placas das missões que estavam penduradas no quadro de missões. Mas depois de olhar por um bom tempo, ele não encontrou nenhuma que gostasse. Por causa do raio divino em seu corpo, se Xu Feng quisesse aumentar o nível de sua cultivação, a quantidade de energia espiritual que ele precisaria seria mais e mais grande. Ele não resolveria isso com apenas algumas ervas espirituais santas. Então era por isso que Xu Feng colocou como seu objetivo principal as pérolas espirituais. Mas, depois de olhar em todo o quadro de missões, a recompensa mais alta de uma missão eram apenas algumas ervas espirituais santas. Pérolas espirituais? Não precisa nem pensar sobre isso. Parece que eu posso apenas empilhar coisas pequenas até ficarem grandes. Pensando por esse lado, Xu Feng tomou uma decisão insana. Ele balançou suas mãos e pegou todas as placas das missões mais difíceis que as recompensas eram ervas espirituais santas do quadro. Droga! Olhe, o que aquele garoto está fazendo? Ele é louco? Ele não está aqui para criar problemas, está? As ações de Xu Feng sem dúvida atraíram a atenção das pessoas. Em seus olhos, com a idade de Xu Feng, ele iria estar apenas no 4 graus nível do domínio espiritual. As missões mais difíceis exigiam pelo menos os 6 graus nível do domínio espiritual para completá-las, o que era algo que ele não poderia conseguir. Então, todos pensaram que se Xu Feng não fosse louco então ele estava criando problemas. Mas depois de tudo, haviam poucas missões difíceis. Então depois de pegar todas as missões que as recompensas eram ervas espirituais santas, Xu Feng lançou seu olhar nas placas das missões de dificuldade média. Se Xu Feng insanamente pegasse somente as placas das missões difíceis, isso iria atrair apenas a atenção deles. Mas se Xu Feng estendesse sua mão na direção das placas de missões de dificuldade média, então ele iria atrair o ódio deles. Oi! O que você está fazendo? Você tem algum problema?
De repente, alguém gritou. Shu Feng franziu e olhou para a pessoa que tinha gritado para ele. Apenas então ele descobriu que conhecia aquela pessoa. Ele era alguém que tinha entrado na corte interna no mesmo exame que Shu Feng, e também a pessoa que as pessoas admiravam, Duan Yushuan. O rosto de Duan Yushuan estava bastante feio. Depois de procurar tão duramente por tanto tempo, ele finalmente tinha encontrado uma missão que ele gostava. Mas Shu Feng tinha acabado de pegá-la. Se Shu Feng realmente quisesse essa missão, então tudo bem. Mas obviamente ele não queria, então Duan Yushuan não podia tolerar aquilo. Você está me xingando? Shu Feng perguntou calmamente. E daí se eu estou? Você tem alguma droga de problema? Você pensa que isso é aberto apenas para sua família? Pelo que eu posso ver, com as missões que você pegou, você está apenas criando problema. E estrondo. Antes mesmo de Du Yushuan terminar de falar, um claro tapa aterrissou em seu rosto. Um forte poder fez Du Yushuan sentir como se ele estivesse flutuando por um momento enquanto todo o seu corpo voou. Quando aterrissou, ele abriu sua boca e 3 dentes saltaram. Uá! A multidão começou a gritar, agora mesmo, todos podiam sentir que o jovem rapaz era um expert dos 6 graus nível do domínio espiritual. Sua aura era também extremamente pesada e tudo aquilo fez as pessoas ficarem sem palavras. 6 graus nível do domínio espiritual. Embora não fosse o mais forte na corte interna, ser capaz de atingir os 6 graus nível do domínio espiritual naquela idade já deixava as pessoas surpresas. Os irmãos Tigre e Dragão da Aliança Alada também estavam no 6 graus nível, e obviamente o jovem rapaz na frente deles era mais forte que os irmãos. Shu Feng ignorou os olhares chocados da multidão enquanto ele enchia sua bolsa em seus ombros com uma grande quantidade de missões. Ele apontou para Duan Yushuan que estava no chão e disse: Preste atenção quando você falar da próxima vez. Eu irei pegar quantas missões eu quiser e isso não tem nada a ver com você. Depois de dizer aquilo, Shu Feng saiu elegantemente. Com sua força atual, as pessoas no 7 graus nível do domínio espiritual não eram nem mesmo apropriadas para lutar contra ele. Mesmo pessoas que estavam no 8 graus nível do domínio espiritual, se ele usasse tudo o que tinha ele poderia batalhar tranquilamente. Pelo que ele sabia, em toda a corte interna as pessoas mais fortes pareciam estarem apenas no 8 graus nível e não haviam mais que 10 pessoas que estavam nesse nível. Então em toda a corte interna não haviam muitas pessoas que ele tivesse medo. E também, depois de estar em contato com Sumei ele não se preocupou com as suspeitas das pessoas sobre seu talento para a cultivação que era causado pelo seu corpo especial. Depois de tudo, na corte interna já existia um gênio como Sumei. Para saber, na escola Dragão Azur, na província Azur e até mesmo em todas as 9 províncias, poderia haver inúmeros gênios ainda mais impressionantes. Então o atual talento que ele estava mostrando não valia nem a pena levantar suspeitas. Isso era o porquê Shu Feng sentia que não tinha mais necessidade para ele esconder sua força. Pelo menos, ele não iria mais abaixar sua cabeça para os outros. Depois de passar pela reunião da família Shu, Shu Feng também descobriu um princípio. Apenas com uma força poderosa as pessoas o respeitariam. Quem é aquele cara? A pressão que ele emitiu bem agora era muito assustadora. Eu não acho que tenha ouvido dele antes. As pessoas começaram as discussões enquanto elas olhavam para a elegante costa de Shu Feng. Eu sei quem ele é. Ele é Shu Feng e é também a pessoa que recusou o convite da Aliança Alada. Bem naquele momento, alguém gritou. Com essas palavras, a multidão exclamou em surpresa novamente. Quanto ao Duan Yushuan que estava deitado no chão, ele tinha um medo persistente. Alguém que estava no 6 graus nível do domínio espiritual e também que era apoiado pela Aliança Alada não era alguém que ele podia ofender.